Oi, povo! A live de hoje é uma live para você assistir com papel e caneta na mão. Porque eu vou fazer um raio-x do Enem. Eu vou dar para você os 20 assuntos que mais caem e vale ouro na sua nota. Imagina você ter a certeza de que 20 tópicos vão ser responsáveis por 40 acertos em média, 35 acertos. Olha que coisa surreal. Ou mais, 50 acertos pode dar. Eu fiz um mapeamento. Então, nesse tempo que a gente vai ficar junto, lá vai para você. Quero que você se sinta muito bem-vindo, muito bem-vinda. E sabe aquela sensação de que não vai dar tempo de ver tudo perfeitamente? E adivinha? Não vai mesmo. Não vai mesmo dar tempo ver tudo como você gostaria. Mas a boa notícia é que você não precisa estudar tudo para ser aprovado. O segredo está em estudar com estratégia. Não estudar tudo, estudar com estratégia. Coloca isso na sua cabeça. E uma estratégia que você não pode deixar passar é saber o que é mais cobrado na prova. O que mais pontua? Onde estão as maiores oportunidades para subir tua nota? Como um mapa do tesouro. Onde está esse mapa do tesouro? Isso mesmo. E para te dar um mega empurrãozinho nesse ponto e você deixar de se sentir perdido, eu vou te passar uma lista dos 20 conteúdos que mais caem no Enem. Aqueles assuntos que são figurinha carimbada, que todo ano está lá na prova do Enem e que você precisa dominar. Porque errar também esses assuntos pode comprometer muito sua média, porque eles são assuntos que, utilizados tanto com questões fáceis, como com questões médias, como também com aquelas questões mais difíceis. E como o Enem não é só quantidade de acertos, é qualidade de acerto, é correlação de acertos, você precisa muito saber desses 20 assuntos. E quais são esses 20 tópicos? Bem, mais do que decorar tema por tema, a ideia aqui é te mostrar como esses assuntos podem ser cobrados na hora da prova e usar essas informações como uma bússola, um direcionador na sua revisão, tá? Se você quer medicina, então você precisa dominar bem esses conteúdos que eu vou te dizer. Agora, é hora de deixar qualquer distração de lado. Pegue papel, caneta, água e atenção. Para você não perder nenhum detalhe do que eu vou passar aqui, porque você vai aprender como estudar e revisar esses assuntos. Então, vamos primeiro falar do nosso interesse. Vamos falar dos assuntos. Tá? Gente, estratégia é tudo. E você saber estrategicamente desses 20 assuntos faz muita diferença para você. Então vamos lá. Vamos começar a seguir a sequência cronológica da prova do Enem. Vamos começar por linguagens. O Enem adora trabalhar em interpretação de diferentes gêneros textuais. Então, crônica, poema, tirinha, charge, propaganda e música. Vai vir. Aí você deve dizer, mas primeiro, como é que eu estudo isso? Fazendo questões de interpretação de texto com charges, com tirinhas, com propaganda, com música, utilizando, inclusive, os anos de Enem. Gente, é muito ano de Enem. E são 40 questões de linguagens em cada ano. Ora, se você pegar 10 anos de Enem, ou melhor, como tem o Enem PPL e o Enem primeira aplicação, né? Você só precisa de 5 anos. 2 provas, você vai ter 400 questões. Você não dá conta dessas 400 questões, não. Eu só estou te dizendo que você tem um banco enorme dessas questões. Não serão repetidas, tá? Não serão repetidas. Mas o que eu quero é que você perceba o jeito do INEP cobrar.
O jeito que o INEP cobra crônica, poema, tirinha, charge, propaganda e música. Sacando esse jeito do INEP cobrar, você vai tirar uma boa nota em linguagens, tá? Porque, atenção, como eu disse, metade da prova de linguagens será a interpretação de textos. Só conhecendo esses gêneros textuais. Mas vamos lá. Esse tipo de questão de interpretação de texto exige o que eu chamo de leitura cuidadosa. Sim, porque você tem que perceber se tem ironia, se tem intencionalidade, ou se tem uma linguagem figurada, uma metáfora, por exemplo. Isso vai definir se você vai acertar a interpretação ou não. E a melhor forma para aprender interpretação de texto é interpretando. Ai, parece um absurdo um negócio desse. Tipo, alguém pode ser um bom ciclista se ele não tentar andar de bicicleta. Então, interpretar texto, você só aprende interpretando, mão na massa. Outro ponto forte de linguagens, tá? Da prova de linguagens, é o que a gente chama de linguagem digital. Sim, memes, redes sociais, emojis, abreviações. Isso mostra que o Enem, ele valoriza essa linguagem atual, essa nova forma de comunicação. Do jeito que vai ter as formas tradicionais de comunicação lá nas questões de interpretação de textos, também terá um meme, por exemplo, para que você interprete, tá? Por fim, outro ponto que vai aparecer na prova de linguagens é o que a gente chama comparação entre textos. Às vezes uma figura em um texto, às vezes dois textos. Texto 1, texto 2 e vem uma pergunta. E nessa coisa de texto 1 e texto 2, tá? Vai acontecer muito o pedido sobre coesão, sobre diferentes pontos de vista e sobre o que a gente chama de progressão temática. Essas questões testam se você consegue ler além do texto. O que é que esses dois textos têm a ver entre si? O que é que eles estão comunicando? Porque um texto comunica. Simples assim. E para a questão de interpretação de texto, vai uma dica muito importante. Olhe a pergunta e depois vá para o texto. Porque quando você olha a pergunta, o comando da questão, e depois você vai para o texto, simplesmente você já vai para o texto procurando a resposta para essa pergunta. Muitas vezes você vai ler a pergunta, ler brevemente as alternativas e vai para o texto procurar a resposta. Isso é uma das formas de responder com rapidez e com precisão. Para você não errar texto bobo, texto muito simples, você errar. E isso compromete muitas outras questões que estão abordando habilidades similares. Ok? Então, dei a dica de linguagens. Agora, o que mais cai no Enem, na prova de Ciências Humanas, especificamente no conteúdo de História, né? Do conteúdo de História? Bem, História, dois blocos vão merecer destaque. Brasil, colônia, e História da África e dos povos indígenas. Sim, dentro de Brasil, colônia, vai vir no Enem questões com temas como escravidão, economia do açúcar, mineração e os movimentos nativistas caem com muita frequência dentro de Brasil, colônia, tá? E dentro de História da África e dos povos indígenas, né? Esse é um conteúdo que tem aparecido cada vez mais, principalmente em questões que vão tratar sobre diversidade, cultura e representação histórica desses povos, tá? Dos povos afrodescendentes, da história da África que vai se passar no nosso país e também dos povos indígenas, que eram os povos que já habitavam o nosso país quando ocorre a colonização portuguesa.
lá do Brasil colônia. Observe que esses dois tópicos de história que caem com muita frequência, tá? Lembra que a nossa proposta foi dizer os tópicos que mais caem. Eu não estou dizendo que são exclusivamente esses que caem. Isso não era muito simples. Você estudava desse tantinho para fazer um monte de questão. Não é bem assim. Mas ok, agora anota que a gente vai falar de ciências humanas na prova de geografia, tá? E dentro de geografia, dois grandes eixos vão dominar a prova de geografia. Geografia do Brasil e geografia física. No passado, inclusive, quase não caía geografia física, acredite se quiser. Tipo, as questões de geografia, que são, inclusive, em maior número do que as questões de história. Não é? Nos últimos anos, isso tem sido frequente. Pode, nesse próximo Enem, isso mudar? Óbvio que pode, tá? Mas há uma tendência de cobrar mais questões de geografia dentro da prova de ciências humanas do que questões de história. Um outro ponto é que a prova de ciências humanas, ela é a prova mais interdisciplinar que tem no Enem. Muitas vezes você está pegando uma questão, você diz, poxa, isso é geografia ou sociologia? Isso é geografia ou história? Isso é história ou filosofia? Isso é história ou sociologia? Sim, há muita interdisciplinaridade dentro da prova de ciências humanas. Mas em geografia, tá? Dentro de geografia do Brasil, atenção, vai cair agricultura, porque o nosso país tem uma economia baseada na agricultura, não esquece isso. Industrialização, urbanização e seus problemas, né? Os problemas das metrópoles, migrações internas. Esses temas vão aparecer com dado, com mapas, com gráficos. E para responder essas questões, você olha a pergunta, depois vai para o gráfico. Porque você vai para o gráfico já procurando o que é que ele vai te responder. Se você olha um gráfico inteiro, olha uma tabela inteira, gasta muito tempo, não pode. Você tem 2,2 minutos. 2 minutos para responder cada questão do primeiro dia do Enem. Se você consumir 1h30 na redação. E se você consumir 2 horas na redação, aí vai ser menos ainda. Então tem que ter estratégia para responder tudo isso. Bora lá. Como eu disse, geografia, 2 blocos se destacavam. Geografia do Brasil e geografia física. O que é que vai estar lá em geografia física? Clima, relevo, hidrografia, as bacias hidrográficas do nosso país, recursos minerais. Aqui o foco é entender como o meio natural influencia o social e o econômico. Todas as questões que vêm trazendo muito de geografia física. O foco da questão é esse. Entender como o meio natural influencia o social e o econômico. Tá certo? Então, bora lá. Finalizando aqui o bloco de ciências humanas, filosofia. Aí tem gente que diz, Meire, eu odeio filosofia. Meu filho, goste porque você, quem quer ser médico, vai ter que acertar algumas boas questões de filosofia e sociologia, tá? Vamos lá. Filosofia aparece de forma bem interpretativa. Agora, algumas questões você, de fato, tem que conhecer o filósofo. Tem que conhecer a linha filosófica que ele defende. Senão você não responde. A prova de filosofia traz conteúdo. O conteúdo raiz da filosofia, tá certo? Não é qualquer interpretaçãozinha de texto que faz você responder as questões de filosofia, não. Tem muita coisa que parece, mas não é. Aí vamos lá. Filosofia, como eu disse, ela aparece de forma bem interpretativa, com textos clássicos ou ideias centrais, além de muita interdisciplinaridade, tá? Com história, com geografia e com sociologia. Filósofos modernos que praticamente todo ano estão na prova. Descartes, René Descartes, Kant e o próprio movimento do iluminismo, tá certo? E aparece sempre relacionando razão, ciência, liberdade e autonomia. É o foco que está por trás desses tópicos de filosofia. E também não poderia deixar de existir
já que se está abordando filosofia, questões sociais, tá? Como, por exemplo, o conceito de justiça, o conceito de direitos humanos, liberdade, que são temas filosóficos, de conceituação filosófica. Embora venha, por exemplo, um texto narrando um determinado movimento histórico. Só que a pergunta, na verdade, é liberdade. E você vai responder, você até reconhece um texto de história, mas a pergunta em si é um conhecimento filosófico, tá? E por isso, às vezes tem gente que diz, quase eu não vi questão de filosofia na prova. E tinha, sempre tem. Sociologia tem mais do que filosofia. Mas não zere temas filosóficos, não. Senão, um candidato de medicina, ele não tem o direito de ser ruim, não. Ele enfrenta uma competição. SISU é assim, galera. Ano passado, agora, SISU 2025. 5.574 vagas para medicina. Do total de candidatos inscritos que queriam medicina, 2% passou, 98% reprovou. Então, um candidato de medicina, ele não pode se dar ao luxo. Ele tem que ser assim, extremamente bom em matemática e natureza, que é o segundo dia. Mas ele tem que ser excelente em ciências humanas e em linguagens. Eu digo que para o candidato de medicina, o primeiro dia mantém ele no jogo. O segundo dia define quem passa. É assim. Eu acompanho os meus alunos há décadas fazendo o Enem. E é sempre assim. Os aprovados, eles se garantiram muito no primeiro dia e no segundo dia eles fazem o show da diferença de conhecimento. Porque aí, enquanto o primeiro dia tinha muita interpretação de texto, tanto em linguagens como na prova de ciências humanas, no segundo dia não tem isso, não. No segundo dia é sabe ou sabe. Mas fechando a ideia do primeiro dia, sociologia, não é? Sociologia, eu digo que são questões leves. Sim, porque sociologia tem muito foco de atualidade, cidadania e um monte de questão conectada com história e geografia. Vai aparecer no Enem cultura, sociedade, socialização. Vai aparecer, que são temas sociológicos. Também vai estar lá na prova do Enem, movimentos sociais e cidadania, ligando a teoria sociológica às questões contemporâneas. Sim. Por exemplo, preconceito, homofobia, são temas contemporâneos, embora preconceito, né, seja um tema bem antigão. Mas as questões de sociologia vão estar abordando textos, muitas vezes históricos, ou dados geográficos, geopolíticos, e está perguntando sobre socialização, sobre cultura, tá? Então, ok, como eu disse, enquanto o primeiro dia vai dominar o cenário, algumas questões que você, quando lê o texto, ele encaminha para a resposta. No segundo dia não tem isso. No segundo dia é sabe ou não sabe. E tem um monte de gente que vive o que eu chamo de ilusão de competência. Ele já respondeu 10 vezes a prova do Enem 2022, ou 2023, ou 2024, qualquer. Aí quando ele olha a questão, ele já sabe a resposta. E ele diz, poxa, eu sei tudo desse assunto. Não! Ilusão de competência. Porque você quase que decorou aquela questão. O teu cérebro não está trabalhando para respondê-la. Isso é um grave problema. Eu digo que o candidato de medicina, ele também pode viver um fenômeno chamado fenômeno nem, não, não. Vou explicar, tá, gente? Parece um fenômeno louco, mas não. É porque eu dou nome para as coisas que eu saio investigando, quantificando e analisando a partir dos meus mentorados. O que é um fenômeno nem, não, não? As pessoas que chegam para que eu mentore, elas chegam lotadas de nem, não, não. Nem sabe e não sabe
que não sabe. Aí como é que a pessoa vai estudar? Se a pessoa acha que sabe, mas não sabe o que não sabe. Ou então começa a estudar um monte de coisa. Estudar o que já sabe, perda de tempo. Estudar o que sabe é a maior perda de tempo do mundo. Você tem que estudar, você tem que revisar o que você sabe, mas você ainda tem que, nos próximos 20 dias, ainda dá tempo, estudar algumas coisas que você não sabe e que são estratégicas. Por exemplo, dentro desses 20 pontos do raio-x que eu estou trazendo para vocês. Aí vamos lá. Prova do segundo dia, Ciências da Natureza, começando pela biologia que eu tanto amo. Inclusive, vou dar um aulão de biologia, tá? Aqui um spoiler. Na semana da prova de biologia, que é a semana que o domingo será dia 16 de novembro, eu vou dar aulão de biologia, tá certo? Ano passado, em 15 horas de revisão, eu consegui prever 95% da prova, das questões de biologia. Em 15 horas. Ao longo do ano, dá para prever tudo. Mas vamos lá. Biologia é a campeã de questões conceituais com aplicação prática. Traz um conceito de biologia, mas a pergunta está relacionada a uma aplicabilidade prática. E aí, dos temas de biologia, como eu escolhi trazer 20 temas, e eu estou trazendo uma média de 2 por disciplina, tá? Uma média de 2 por disciplina. O que é que você precisa chegar muito bem? Ecologia e biotecnologia. Ecologia, relações ecológicas, cadeias alimentares, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, impactos ambientais. Vão ser cobrados. E biotecnologia, tu tem que saber muito bem DNA e as relações com o DNA. Os processos de replicação, transcrição e tradução. Não dá para não saber. Código genético, tá? Transgenia, terapia gênica, vacinas, que é uma grande biotecnologia, e edição de genes. Gente, um desses tópicos que eu citei aqui, ou 2 deles, ou 3 deles, estarão nas questões. É só saber, estuda a teoria, pratica questões. E cuidado, pratique questões inéditas. Não fique só respondendo questão que você já respondeu 10 vezes, que quando tu leu o enunciado, isso é isso. Porque você precisa se expor ao inédito, tá certo? Vamos lá. E química? Química também foca em 2 blocos muito importantes. É lógico que vai ter tudo de química. Agora eu escolhi 2 blocos de química que vão estar na prova de Ciências da Natureza. Eletroquímica. Pilha, eletrólise e corrosão. Vai estar lá. Bingo! E química orgânica? Funções, eu até estou enxergando uma questão de funções orgânicas. Tá? Quando eu falo, eu imagino qual a função que eu cobrei esse ano. Então, funções orgânicas, isomeria e as reações químicas clássicas. Então, vai se dar bem na prova de Ciências da Natureza? É necessário se dar bem. Ela é um divisor. Eu digo que ela separa homem de menino, mulher de menina. Menino e menina não é para ir para a universidade ainda não. Ainda tem que avançar no cérebro para aguentar o que vai vir no curso médico. E vamos lá, fechando a prova de Ciências da Natureza, vamos para a física. Física aparece tudo envolvendo situações cotidianas. E aí eu escolhi 2 tópicos que vão estar na prova. Eletricidade, circuito, resistores, potência. Você tem que saber essas fórmulas? Tem, é lógico que tem. Tá? Treine também. Ondulatória e óptica, o segundo tópico de física. Vai ter questão envolvendo som, luz, espelho e lentes. Vai vir. É clássico. E para você se preparar para o que é clássico, você tem que dominar a teoria e responder questões. E aí, fechando, esse raio-x, eu me propus a fazer um raio-x. E eu tô te entregando o raio-x. E quem tá chegando na live agora perdeu já um monte de cor do raio-x. Mas calma, daqui a 2 dias, tá? Daqui a 2 dias, a live tá no nosso canal do YouTube. E aí você pode repetir
e anotando todos esses temas. Eu tô te entregando aqui de presente. É meu presente. Tá? Há praticamente um mês da prova do Enem. Eu tô presenteando todo mundo com 20 tópicos cobrados. Sempre, sempre no Enem. É tudo do Enem? Não, tanto que eu recomendo que você faça uma revisão. E faça uma revisão com a equipe de professores que tenha conhecimento. Porque a revisão oba-oba, blá, 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 te exclui da competição de medicina. Como eu já disse, 2% passa, 98% perde. É assim no SISU. Agora também você tem que olhar, eu sempre digo que você olha o SISU e olha o além SISU. Sabe por quê? A maior parte das vagas, mais de 64% das vagas de medicina para estudar de graça, estão fora do SISU. Eu estou falando de mais de 64%. É muito. E muitas vezes você só olha o Enem e o SISU e não olha tudo o que se está oferecendo de vaga para estudar medicina de graça. Daqui a pouco eu tenho a minha última aula, tá? Inclusive a última oportunidade de entrar na minha mentoria antes do Enem, inclusive pegar a estratégia de prova TR mais 2.0, a última oportunidade vai ser hoje, tá? De 19h30 eu vou estar dando essa aula. Assim que terminar essa live, eu vou fazer uma foto e vou botar link da aula. Aí você pode clicar e se inscrever. Ainda dá tempo. Serão os últimos minutos do segundo tempo. Porque passado amanhã, aí eu não recebo mais ninguém. Por quê? Porque eu tenho que cuidar muito bem de quem já está. E eu preciso de um tempo para cuidar para o Enem e para o pós-Enem. Tá? E para oportunidades além do Enem. Como eu disse, 64% é extra SISU. E um monte de gente nem sabe onde estão essas outras vagas. Mas vamos embora. Fechando aqui o nosso raio-x, tá? Quem está aqui na live? Algum de vocês gostaria de assistir essa aula? Coloque aí, eu. Vamos para cá. Bora para matemática. Anota aí. Matemática representa uma parte gigante da tua média. Porque a teoria da resposta ao item, da forma como ela foi montada, a régua que foi montada, a teoria da resposta ao item, ela favorece muito os acertos de matemática. Vou dar um exemplo prático. Você acerta 39 questões de linguagens. Tira ali 680. Você acerta 39 questões de matemática. Dependendo dos seus acertos, beira 900. Olha que coisa. Olha que coisa. Então, eu estou falando de quase 300 pontos de diferença, 200 pontos de diferença, com o mesmo número de acertos. E uma das coisas que eu descobri, eu ensino para os meus alunos o CSI INEP. O que é isso? O código secreto do INEP. Um código secreto. Tem um código. Eu estudei muito o Enem, muitos anos. E eu descobri um código secreto que tem lá, todos os anos na prova. Só que o meu aluno vai para a prova sabendo disso. Treinou para esse código secreto. E por isso que a minha aprovação, por exemplo, aprovação no SISU, né, os inscritos em medicina, 2%. Nossa aprovação, 60%. 60% dos meus alunos que estão comigo há um ciclo de 12 meses. Outros com menos tempo, inclusive. Eles passam. E é massa demais. E tem gente que passa com 4 meses, com 3 meses. Sim. Eu tenho alunos que passaram com 55 dias. Porque chegou, eu ajustei o que era preciso e vai-te embora. Passa e vai ser feliz. Tá? Tenho que gastar minha energia com quem está precisando. Aí vamos embora aqui. Matemática, tá? Matemática é gigante a influência dela na nota. E aí eu escolhi 3 pontos de matemática que vão estar na prova. Primeiro, probabilidade e estatística. Sim, vai cair questão para você interpretar gráfico e tabela. E vai ter questão de porcentagem. Segundo tópico, funções. Principalmente do primeiro e do segundo grau.
Mas também vai ter lá uma exponencial e uma logarítmica. Aí você vai dizer, Meire, eu não sei nada de função logarítmica. Tudo bem, chute o balde. Mas função de primeiro e segundo grau, criatura, tu precisa saber. Inclusive função de primeiro grau e de segundo grau. A gente aprende. O alicerce teórico no ensino fundamental 2. E vão vir como questões básicas. Porque questões básicas é tudo aquilo que você aprendeu no fundamental 2. As médias e as mais difíceis são aquelas que foram conquistadas ao longo do ensino médio. É assim que se constrói a teoria da resposta ao item, tá? Então, matemática, probabilidade estatística, funções e geometria espacial e plana. Tem que saber algumas fórmulas básicas. Meire, como é que eu vou saber essas fórmulas? Cara, repetindo, o cérebro aprende por repetição. Repete fórmula, faz questão. Repete fórmula, faz questão. Tá? Tem 90 questões de banco de questões de matemática ano. E eu estou considerando primeira e segunda aplicação. Esse ano, inclusive, vão ter 3 aplicações, né? Então, para o ano que vem, o banco de questões de matemática está bem grande mesmo. Então, ó, agora que você já fez essa lista de conteúdos, e se você já pegou no finalzinho, você pode, daqui a 2 dias, a live está no nosso canal do YouTube, aproveita, me segue lá, curte, tá? Ativa o sininho para todas as publicações que eu vou fazendo no YouTube, você ser avisado. E aproveita esses assuntos, que eles vão te direcionar para fazer uma prova muito melhor. Agora que você já tem essa lista de conteúdos, para quem está aqui desde o começo, você vai pegar e fazer assim, lista de conteúdos eu dei. Agora eu quero passar uma tarefa de casa para você. Isso, anotou a lista de conteúdos. Aí você vai pegar e categorizar aqueles que você já teve aula, ou já estudou a base teórica e já resolveu várias questões, e os que você não viu. Ou não viu aula teórica, tá? Ou viu a teoria, mas praticou pouco. Então, divida os conteúdos em conteúdos que você domina, você vai realizar menos, e conteúdos a serem dominados. Domínio. Conteúdos a serem dominados. E a partir daí, gaste o seu tempo nas próximas 2 semanas em cima disso, tá? Dá tempo. Meire, eu vou fazer isso em 6 dias. Tá massa, dá pra fazer. Depende da quantidade de conteúdo que você ainda tem a dominar, tá certo? Os que você tiver visto base teórica, você tem, não é, que fazer questões para que o cérebro fique muito ativo e chegue lá no dia da prova do Enem bombando na avenida, sabendo tudo. E os que você estiver tendo muita dificuldade teórica na resolução de questões, volte na teoria. Revise a teoria do assunto e depois faça práticas conscientes. Não chutando, tá? Práticas conscientes. Treine. Preencha suas lacunas de conhecimento. Tá? Eu sempre digo que tem um modismo. Eu vou aprender só por questões. Nunca vou estudar teoria. Tá errado. Eu vou ficar só estudando teoria e não vou fazer questões? Tá errado. Você tem que ter o equilíbrio entre essas 2 ferramentas. O momento teórico você vai entender e o momento de resolver questões você vai aprender. Não dá para aprender sem ter entendido antes. Eu primeiro entendo e depois eu aprendo. Eu prendo a mim. É assim que funciona. Bem, agora que você tem esse raio-x, estude com estratégia. É hora de focar. Então, para resumir, revise esses conteúdos com mais frequência, resolva questões desses temas, ajuste seu plano de estudo, priorizando esses temas e também os outros temas que mais caem. O Enem tem 692 conteúdos. Desses 692 conteúdos, 400 são mais frequentes. Desses 400, 200 são altamente frequentes. E os outros 200, medianamente frequentes. Eu trabalhei 20 tópicos. Tá? Então, eu não trabalhei todos os 200. Seria impossível para uma live. Impossível. Mas você que vai fazer a prova, você tem que ter certeza do que é mais recorrente.
Não dá para estudar dentro do fenômeno nem, não, não. Nem sabe e não sabe que não sabe. Nem sabe que não sabe e por isso vai para a prova e vai tomar bomba, tá? Bem, galera, nos vemos na próxima live. Hoje eu fiz a live num dia e num horário diferente, porque ontem eu estava em voo, tá? No horário da nossa live tradicional. Eu estava no aeroporto lá em São Paulo. Mas nossa live tradicionalmente é na segunda-feira, 19h07. Semana que vem, eu vou falar uma outra coisa muito importante para quem vai para a prova do Enem para vencer, para ser aprovado em medicina. Ansiedade e pressão familiar. Como blindar sua mente na reta final. Eu vou te ensinar técnicas para você blindar sua mente na reta final. Porque vai ter ansiedade? Vai. Vai ter pressão familiar? Vai. Vai sim. Ai, por que eu digo que vai? Ora, porque 98 de cada 100 mentorados meus têm isso. Eu estou partindo de estatística. Tá? E os meus mentorados, eles representam, como eu tenho mentorado do Brasil inteiro, eles representam esse Brasil inteiro. Tá? Todas as culturas. É bem interessante, gente. No plantão ao vivo, né, que é na quarta-feira, é muito massa. Tipo, aí eu termino de discorrer sobre um assunto e em seguida tem um plantão de dúvidas. Aí todo mundo vai tirar suas dúvidas que tem, tá? Sejam elas quais forem. Aí, tipo, a primeira aluna que pergunta, digamos, é uma aluna da região norte do país. Aí é um sotaque. Aí depois alguém de Minas pergunta, é outro sotaque. Aí depois alguém de São Paulo pergunta, é outro sotaque. Aí alguém do Rio Grande do Sul pergunta, outro sotaque. Alguém do Nordeste pergunta, gente, é muito engraçado. Aí eu digo que, no momento de tirar dúvidas da nossa live, todas as tribos se misturam, tá? Gente, tudo quanto é estado que faz a minha mentoria, graças a Deus, né? E aí a gente divide esse processo dessa conquista pela medicina, que eu sei que é o curso mais concorrido do Brasil, mas que eu consigo fazer você passar em menos de um ano e sem se matar de estudar, com direcionamento, com foco. Eu digo que foco, constância e método definem tudo, tá? Então, semana que vem, nossa live no horário normal, ansiedade e pressão familiar, como blindar sua mente na reta final.